como o Intelli está conseguindo fazer uma seleção tão apurada, refinada desses jovens talentosos, no momento que nós temos esse grande problema no ensino médio brasileiro, de uma grande evasão escolar. Vocês estão conseguindo peneirar e tirar o melhor do que sai desse ensino médio? Olha, felizmente, Felipe, a qualidade dos alunos não tem sido a nossa limitação. Acho que está muito comprovado que no Brasil a oportunidade pode ser mal distribuída, mas o talento é bem distribuído. E a gente fez um processo seletivo muito abrangente, porque se a nossa meta é ser uma das melhores faculdades do mundo, é uma das melhores da América Latina, a gente pode ter um campus magnífico, professores fantásticos, mas isso não será possível sem os melhores alunos. Então a atração dos melhores alunos é chave. Então, acho que a gente fez uma coisa que nunca tinha sido feita no Brasil. Porque, como você falou, você citou aqui duas instituições maravilhosas, o INPA e o ITA, são duas instituições públicas que não cobram mensalidade. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, porém que cobramos mensalidade. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um processo bem diferenciado, que envolve uma primeira fase, que é uma prova de lógica e matemática. Se você quer ser engenheiro, o que importa é a lógica de matemática. Se você teve dinheiro para pagar um bom cursinho, para revisar história, para revisar literatura, você talvez passaria num vestibular completo. Agora, no nosso caso, o que importa é lógica e matemática, isso é eliminatório. Depois disso, a gente pede para os candidatos fazerem redações, onde a gente quer conhecer ele como pessoa. E aqui a gente quer medir distância percorrida. Quais são as oportunidades que você teve, como você as aproveitou, como você demonstrou resiliência, intensidade, dedicação, comprometimento para seguir crescendo. O que você fez de atividades extracurriculares, Olimpíadas estudantis. E aí ele recebe também uma avaliação disso. E finalmente temos uma terceira etapa, que é uma dinâmica de grupo, é um trabalho em grupo, onde a gente faz uma avaliação de comunicação, colaboração e pensamento crítico. E depois a gente vai explicar depois que como o Intelli é feito com ensino baseado em projetos em grupo, isso é muito importante. Feito isso, tem-se um ranking dos candidatos. E aí que eu acho que vem algo que nos orgulha muito e que deixa que a gente realmente consiga atrair os melhores talentos. Quem aí não pode pagar a mensalidade do Intelli, ele recebe uma bolsa que é muito, muito competitiva. Se necessário, a bolsa de estudos do aluno pode incluir mensalidade, moradia, transporte, alimentação, computador e inglês. E com isso, é o que você falou, a gente está peneirando, a gente está, na última classe, tiveram em torno de 200 alunos. A gente tem capacidade para ter 240 alunos por ano, então perto de 1.000, 960 alunos, quando a gente estiver com capacidade máxima. O Brasil tem muito mais que 1.000 alunos talentosos. A gente precisa realmente achá-los e criar condições para que eles possam frequentar o Intelli. Ou seja, apesar da excelência, não existe barreira pela questão do pagamento da mensalidade. Qualquer um que tenha talento, passou nesses exames, vai ter a bolsa de acordo com a sua condição financeira. Olha, eu me arrisco a dizer que das entidades privadas do Brasil, nós somos o maior programa de bolsas do país. E a gente já nasceu assim. A gente já nasceu assim por causa dessa convicção que a gente precisava atrair os melhores alunos. E essa convicção que, no Brasil, se você der a oportunidade de educação, de trabalho, o brasileiro se desenvolve, performa e gera desenvolvimento, gera riqueza e gera emprego para o resto do país. Bom, eu visitei o Intelli, tenho muito orgulho de ter visitado o Intelli e vi essa dinâmica na sala de aula, que é uma coisa muito diferenciada de outros países, né? Ou seja, você vê os alunos ali todos engajados nessa resolução de projetos. Como é criar uma metodologia tão única como essa de trabalhar em torno de projetos? Isso é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, mas não é comum aqui. Como preparar os professores para dar esse tipo de aula, que é muito mais um facilitador nessa resolução de problemas em projetos reais, do que uma aula clássica com o quadro negro, contando como é, qual que é o conteúdo, o que ele deve saber? Se você me permitir, eu só queria dar um passo para trás para explicar um pouco da metodologia. Certo. E como que a gente chegou nela. Quando a gente decidiu, a gente passou 3 anos estudando o que seria o Intelli. Nós não somos de educação, nós somos do mercado financeiro.
A gente tinha uma página em branco, tínhamos recursos e não tínhamos que defender nenhum legado. Então a gente teve a oportunidade de ver o que pelo mundo estava sendo feito em educação. A gente foi visitar as faculdades tradicionais, MIT, Carnegie Mellon, Stanford. Vimos que era fantástico, as instituições fantásticas, mas a gente se perguntou se a gente precisava fazer um projeto para ensinar como era ensinado há 500 anos. Quando nós fomos para a faculdade, nós estudamos para tirar uma boa nota. A gente não necessariamente entendeu o porquê que a gente estava estudando aquilo. E aquilo é uma coisa que ficou na nossa cabeça. Aí a gente foi ver o que tinha de experimental pelo mundo. Minerva, Ecol 42. A gente falou muito interessante, muito legal, mas ainda experimental. Você não tem comprovação acadêmica que essa metodologia funciona. E aí a gente foi no ensino baseado em projetos. A gente foi visitar Olin, que é a faculdade irmã de Babson. Babson é Business, Olin Engenharia. Mais de 40 anos de existência, com mais de 80 anos de pesquisa, mostrando o quão efetivo é o ensino baseado em projetos. Então a gente voltou para cá e aí a gente contratou o que eu brinco que são os gênios da educação que do nosso comitê acadêmico, e eles falaram, não, isso aqui é realmente único, é de um aprendizado fantástico, mas é difícil fazer. Mas o que a gente fez? A gente aproveitou tudo de tecnologia, a gente tem um time de desenvolvedores no Intel, que desenvolveu o próprio sistema educacional. E como é que é o dia do aluno? Ele passa o primeiro terço do dia em autoestudo. Se você vai estudar engenharia, você vai estar sempre tendo que se renovar, acompanhar as evoluções. Então é muito importante você aprender a estudar de materiais desestruturados. Não é de uma apostila, é de um vídeo, de um texto de livro, de um artigo de um acadêmico. Então ele começa estudando. Aí depois ele vai para a sala tradicional que você falou, mas ele não vai para ouvir uma palestra, ele vai para tirar dúvidas, para o professor ter certeza que ele entendeu conteúdos, entendeu por como é que funciona vetores. E aí a terceira parte do dia, digamos que ele estudou vetores, ele vai e aplica aquele conhecimento técnico num projeto de vida real e ele entende que ele pode usar vetores para que os bichinhos do game que ele está desenvolvendo para celular se mova na tela. Com isso, eu te garanto que ele nunca mais vai esquecer o tal de vetores. Você não estuda para ir para a prova, você aplica. E como os nossos projetos são projetos reais, com empresas reais, eles estão sempre atualizados. Então isso garante que o nosso currículo esteja sempre atualizado. Porque a gente está falando com as maiores empresas brasileiras, com as maiores empresas multinacionais que estão aqui no Brasil, com órgãos do governo, com ONGs, com startups. Então, com isso, a gente tem certeza que o nosso currículo está sempre atualizado. Agora, como selecionar... Primeiro, eu queria falar dos professores, como é que você preparou os professores, e a segunda coisa, como selecionar os casos reais, porque precisam ser casos factíveis e que os alunos consigam chegar ali a um fim e com uma solução importante, né? Não adianta também ter um caso para resolver o problema inteiro da empresa que não funciona. Como é que é essas duas coisas? A formação do professor para dar esse tipo de aula e essa história da seleção dos casos. Então, o professor, obviamente, você tem um processo de seleção. Ao longo do tempo que o professor começa no Intel, ele, no final, faz uma pós-graduação em ensino baseado em projetos. Então, depois de um ano no Intel, ele sai com uma pós-graduação em ensino baseado em projetos. E ele também está sendo constantemente avaliado pelos alunos, pelos seus pares, pelos diretores acadêmicos. E, por isso, a gente tem sempre um processo de garantir que a gente tenha não só os melhores alunos, mas também os professores que gostam de dar aula, que gostam dos alunos, que estão entregando o que a nossa metodologia se propõe. Quanto à sua segunda pergunta, dos projetos, a gente tem uma entidade que a gente criou lá que chama Escritório de Projetos, cuja função é interagir com empresas e falar, olha, nos próximos 3 ou 4 trimestres, nós faremos estes tipos de projetos. É um protótipo de internet das coisas, é um modelo preditivo usando inteligência artificial, é uma aplicação web e assim por diante. Você, na sua empresa, tem algum problema que possa ser solucionado por algo assim? As empresas se trazem de volta, falam, eu tenho um problema, eu gostaria de participar. A gente, grosso modo, tem entre
na média, 6 empresas se candidatando para cada projeto que a gente vai fazer. E aí depois a equipe acadêmica vê qual projeto é melhor para o que eles querem ensinar. E aí as empresas têm duas obrigações. A primeira, ela que não pode desistir. Tem que ter alguém designado e pelas próximas 12 semanas ela vai acompanhar do início ao fim, vai ter que estar lá a cada 2 semanas para ver o trabalho dos alunos, passar feedback, ver como é que está sendo, e no final ele vai ter 5 ou 6 protótipos que vão solucionar aquele problema, que depois ele pode fazer o que quiser. Esses protótipos também são códigos abertos, então estão todos no GitHub do Intel. Então essa é uma outra coisa que a empresa tem que concordar. E a segunda coisa que a empresa não pode fazer, ela não pode recrutar nenhum aluno do Intel até que ele possa ou fazer estágio ou estar formado. Porque a gente acha muito importante que ele complete os 4 anos de estudo. Porque senão eu já imagino que isso vai ser um headhunting fortíssimo dentro do Intel, né? Não, a gente vê a turma já no final do primeiro ano, já realmente tem um nível de aprendizado fantástico, mas isso não tem sido o problema. Porque tanto as empresas têm respeitado, quanto os alunos estão enxergando o valor da educação. E como a gente fez algo diferente, né? Os primeiros 2 anos é tempo integral, os alunos só podem fazer estágio de férias. Então, eu te diria que provavelmente a maioria deles fez estágio tanto nas férias de janeiro quanto nas férias de julho, férias de 4 a 6 semanas em empresas. E depois, no 3º ano, eles podem já fazer estágio na parte digamos, acho que da manhã, e tem aula à tarde. E no último ano é uma aceleração de carreira, onde ele pode estagiar o dia todo e tem aula à noite, e ele escolhe se ele quer a trilha empreendedora, a trilha acadêmica ou a trilha corporativa.